מבקוימךו מלכנו סויפי. A Parashá Miqueites, irmãos, no fim, o fim significa uma cessação de um período, como o fim do ano, agora, que a humanidade celebra, o fim do ano do calendário gregoriano, né? Então, também o fim de escrever um livro, isso é fim, Miqueites, no fim. Mas a Bíblia fala muito mais, a Torá fala, Miqueites, muito mais profundo que isso. Para José, para mim, para você, Miqueites significa cessação, morte, desaparecimento. O que, pastora Sandra? Cessação, morte, desaparecimento. O fim de uma luta para quê? Para pôr-se em acordo com Elohim. Por isso que chama morte, cessação, morte, desaparecimento. O fim de uma luta para que eu e você venhamos a nos colocar de acordo com aquilo que Elohim exige de nós. Para José, Miqueites era esse fim. Cessação de uma luta. Não é verdade? Então, o homem e a mulher necessitam morrer. A sua natureza carnal, para que eu e você possamos concordar com Elohim. A morte da natureza carnal, para que eu e você possamos concordar com Elohim. Enquanto estamos vivos, a Torá fala que enquanto nós estamos vivos, nós ainda não temos um relacionamento com Elohim. Vivos a natureza carnal. Não é? Na Parashá Miqueites, no fim, Elohim conclui sua obra na vida de José. Como é que eu e você sabemos que Elohim concluiu a sua obra? Que prova que eu tenho que ele concluiu a sua obra para manter José num relacionamento íntimo com ele? Qual é a prova que eu tenho? A prova é a ascensão de José a um cargo da alta corte de Faraó, rei do Egito. Ele agora se torna, veja comigo, Gênesis 41, ele se torna o maior homem depois de Faraó no Egito. Ele venceu a prova. É a cessação de morte, de desaparecimento do homem José, para que Elohim seja exaltado. Versículo 39, veja aqui comigo, do capítulo 41 de Gênesis. Depois disso, disse Faraó a José: visto que Elohim te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir no seu carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Que faz José? Ele faz com que um homem ímpio, um rei que se considerava Deus, sobre todo o povo, ele fez com que esse homem e esse Deus se dobrasse diante de Elohim de Israel. Foi isso que José exalta o nome de Elohim. Ele exalta o nome de Elohim, porque ele cessa. Ele desaparece para que Elohim seja exaltado. Ele desaparece para que Elohim somente apareça. Vamos no Salmo 40, que você vai entender isso na nossa Parashá, o Salmo da nossa Parashá. Olha o que diz o Salmo da nossa Parashá. Eu esperei com paciência pelo Eterno, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu apelo. Ele faz-me subir da fossa do tumulto. Da fossa do tumulto, ele me faz subir. É uma elevação, não apenas geográfica ou física, é uma elevação espiritual. Ele te tira da vida de morte
e te dá vida. É isso que o salmista está cantando aqui. Ele tira do lamaçal, do lodaçal. Ele issa os meus pés para um rochedo, para que a minha casa seja construída sobre a rocha. É o que nós vamos celebrar hoje à tarde, em Hanukkah, Mateus capítulo 7. E firma os meus passos. É o versículo 1 e 2 do Salmo 40. O que Davi está cantando aqui? Ele está cantando que o homem enfermo, que o homem doente, ou a mulher enferma, ou o homem ou doente, ele ainda está vivo em sua natureza. Elohim ainda não é glorificado através dele, porque ele está muito vivo. É ele que aparece, não Elohim. Então, o enfermo, aqui no Salmo 40, ele se considera abandonado por todos. Quem gosta de acompanhar quem está enfermo? Ninguém. Vamos falar a verdade. Ele se sente aqui, quando escreve isso aqui, abandonado por todos. E também por ele mesmo. Ele tem um único refúgio, Adonai. A prece, a oração, para chegar até Adonai. Único refúgio é a sua oração e a sua prece. Jacó viveu isso. José viveu isso. Davi viveu isso. Então, por isso que Davi pode escrever o Salmo 40 e está em harmonia com a paraxá de hoje. Por isso. Por quê? Porque ele sabe que a morte é uma companheira. A morte é uma companheira do homem. E nós temos que enfrentá-la. Essa morte da natureza carnal, nós temos que enfrentá-la. O meu incentivo hoje aqui, que o Espírito colocou no meu coração, é te ensinar a enfrentar esta morte. Esta morte, com a certeza que essa morte lhe permitirá ultrapassar um limiar. Essa é a alquimia da redenção. O que é alquimia? É uma transmutação dos vis metais ao ouro e à prata. O vil se torna ouro e prata. Essa é a alquimia da redenção. É que nós temos que morrer para ultrapassar um limiar, chegar até ali naquela varanda, ultrapassar o limiar desta porta, ultrapassar o limiar daquela porta e descer aquela rampa. Eu tenho que enfrentar e me permitir morrer a minha natureza para eu poder viver esta estranha alquimia da redenção. Estranha, não é? Estranha, porque Elohim mata e depois faz viver, diz a Torá em Deuteronômio capítulo 32, né? Então, veja o versículo 6, que esse homem aqui passou por esta alquimia, tanto Davi quanto José. Tanto Davi como José. E ele então, aqui ele enfrenta essa transformação que ele passou. Olha aqui. Olha o versículo 6. Sacrifício e a oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furastes. Holocausto erguido e expiação pelo pecado não reclamastes. Em outras traduções diz, tu escavastes o meu ouvido. O erguido e a culpa tu não pedes. Escavar o ouvido é permitir o ouvido à transmissão de um segredo. Ou seja, estar aberto a uma revelação divina. Estar aberto ao Espírito. O entendimento do Espírito. Então, para que eu preciso entender o Espírito? Para servir. E para servir o povo. Para servir, que eu preciso estar aberto ao entendimento do Espírito. Então, Elohim escava o ouvido, parecendo que o ouvido ficou oco. Escavar, você lembra da arqueologia, das escavações de uma arqueologia, para lembrar uma história.
para lembrar aquilo que você era e o que você é hoje, o quanto você melhorou, para servir. Com os ouvidos escavados, José é o homem de entendimento do Espírito e entendimento do coração. Olha aqui no versículo 14 de Gênesis. Com o ouvido escavado, ele é o homem, segura lá Salmo 40, que nós vamos voltar lá. Gênesis 41. Olha para você ver comigo. Os ouvidos aqui estão escavados. As orelhas furadas. Ele é marcado como servo. Versículo 14 e 15. Então Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair apressadamente da masmorra. Por isso que é Miquetes o fim. A cessação da morte, do desaparecimento do homem. Para que Elohim seja exaltado perante o Deus egípcio, Faraó. E ele concorde que não há Deus como Elohim de Israel. O mais importante é que o Deus do Egito concorde que não há Deus como o Deus de Israel. Mesma coisa o Léo está dizendo, ele faz com Nabucodonosor, com o rei Nabucodonosor, Daniel faz. Fizeram sair apressadamente da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. Disse Faraó a José, eu tive um sonho, e não há quem o interprete, não há quem tenha a revelação, o entendimento do Espírito. Mas de ti ouvir dizer que ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó, isto não está em mim. Isso não está em mim, porque o entendimento vem do Espírito. Mas Elohim é quem dá a resposta de paz a Faraó. Por isso que Davi diz, o erguido, o sacrifício, ou a culpa, tu não pedes. Adonai deseja ser servido por nós. Nas atitudes litúrgicas e em todos os momentos da nossa vida, nós não podemos oferecer a Ele algo puramente exterior. Tem que ser de entendimento do Espírito e entendimento do coração, do homem. Essa é a conversão do ser. Essa é a entrega do homem ao amor do eterno. É por isso que ele diz aqui, ó, isso não está em mim, mas está em Elohim. Ele vai exaltando Elohim o tempo inteiro. Senão ele podia se ufanar. Eu fui diante do rei, eu estou... Quando há esses interesses, o homem não morreu ainda. Não morreu. Olha o versículo 7 do capítulo 40 dos Salmos. Então eu digo, eis venho com o volume do testemunho que está escrito para mim. Então eu disse, eis-me aqui, cheguei, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Essa tradução aqui, Deus me livre, mas é a minha tradução. Eu gosto de repetir isso continuamente, para poder ver, para poder olhar como é que nós somos audaciosos. No hebraico diz, então eu digo, eu venho com o volume do testemunho, escrito para mim, como a Torá escrita para mim e para você. Para mim e para você. O livro da aliança, a essência universal, que vai propor para mim e para você a salvação. A salvação. Fazer teu querer, ó, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Elohim meu. A tua Torá está dentro do meu coração. Enfim, houve a união das vontades. A vontade do homem com a vontade de Elohim. A união das vontades aconteceu. O ser do homem não está mais cheio dos seus desejos, mas está cheio de cumprir a Torá de Adonai. Não está cheio mais dos seus desejos. E essa incessante mastigação do alimento, essa manducação, o alimento é a palavra, e essa incessante busca vai fazer de você e eu, para que ela penetre em nós, nas nossas entranhas, para que Elohim seja glorificado. Eu então vou olhar,
e vou conseguir identificar a palavra de Adonai e eu vou desaparecer. Assim, tendo o homem passado pelo crivo da dor, como passou José, 14 anos, sendo purificado e finalmente liberado, estamos em condições, você e eu, de sermos anunciadores da justiça de Elohim. Olha o versículo 9 e 10. Prego retidão, prego justiça na grande congregação. Não cerro os meus lábios, eterno, tu sabes. José, filho de Jacó, agora purificado e pronto para estabelecimento de justiça para muitas e muitas e muitas e muitas nações. Para dar de comer a muitos, a muitos, a muitos e a muitos. Ele vai, não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Eu proclamo a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Eu quero ir com você lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, para você dar uma espiada comigo ali, que é a mesma conversa do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, no capítulo 2, é a mesma conversa da nossa Haftará, que o apóstolo Paulo diz ali, ó. 1 Coríntios 2, do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Elohim, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu não fui com grande sabedoria humana, pois nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua Hamashia e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Você não encontra aqui Paulo anunciando uma grande biografia dele. Doutor em deidade, doutor em farmácia, doutor em elétrica, doutor nisso, doutor naquilo. Se você encontrar o homem dizendo, hebreu, servo, você pode confiar. Quando ele tirar todos os doutores da frente, ele morreu. A sua natureza carnal. Quando ele se apresentar para você, olha como Paulo se apresenta aqui. Olha e copie o exemplo da apresentação de Paulo. Todo livro que você pegar e encontrar aqui, ó, no livro, aqui, ó, na contracapa, tudo que o homem é, ele não é nada. Ele está vivo demais, ele exalta ele mesmo e não Elohim. Você pode jogar o livro fora. E tome a Bíblia, e vai orar a palavra, e vai ser cheio da palavra. Joga isso no lixo. Ainda está vivo demais. Está vivo demais para exaltar o nome de Elohim. Pode jogar fora. Olha o que Paulo diz. A minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, de entendimento do Espírito, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Elohim. Essa é a apresentação desse homem. E aquela que você viu é a apresentação de José. Elohim dará, o grande rei do Egito, a saber o que está acontecendo com o seu sonho. Elohim dará a saber tudo isso. Hoje à tarde nós vamos fazer um ato profético de Mateus capítulo 7 com a palavra. Uma casa que cai com uma ventania. A casa de José, a Beit de José. Ela está concluída aqui, você viu? Construída sobre a rocha. Aí você vai encontrar aqui, ó, que a chuva cai, as crianças vão cantar, as crianças vão falar a palavra, as crianças vão fazer tudo. Mas algo muito sério para a nossa vida, como foi Hanukkah, que as crianças ficavam jogando Sevivon. Mas é algo muito sério essa guerra, muito, muito sério, para a sua vida e para a minha vida. De modo que você tem que entrar nessa guerra sem medo, para construir a sua Beit, a sua casa. Não é? A casa de José já está concluída.
A chuva cai, diz Mateus. As torrentes da água vêm, os ventos sopram sobre esta casa. Ela não desaba. Sim, ela está edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. É isso que Mateus capítulo 7 está dizendo. Sobre a areia. Em hebraico, areia é a palavra hal, que vai designar areia. Areia evoca a ideia daquilo que é profano. Areia evoca a ideia daquilo que é profano. Areia evoca a ideia daquilo que é profano, para você guardar. Que se opõe àquilo que é sagrado. Se opõe ao que é sagrado. Só quando o homem entra em conformidade com Elohim de Israel e com a sua palavra, que ele vai dar à sua casa solidez. A solidez de uma rocha. No hebraico, beit, casa, é uma palavra comum ao aramaico, ao acadiano, ao árabe, ao ugarítico, a todas as línguas orientais. É uma palavra comum, beit, casa. É uma palavra comum, beit, casa, porque José construiu a dele. E nós? E nós? E nós? Olha na Bíblia para você ver, em Êxodo no capítulo 12, quando Israel vai sair do Egito, que você vai encontrar ali uma casa comum, que é Beit também. Eu estou dizendo para você, a palavra Beit encontra-se em todas as línguas orientais, e eles concordam que significa uma casa comum. Olha Êxodo 12, versículo 7, comigo, por favor. Olha aqui, a saída do Egito. O que vai acontecer aqui no capítulo 12, versículo 7? Tomaram do sangue e porão em cada casa individualmente, em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que comerem o cordeiro. Essas são casas comuns. E casas para habitar? Levítico, passa aí que você vai ver comigo. Levítico, capítulo 25, de 29 a 34. Eu estou querendo dizer para você até chegar na casa, habitação de Adonai. Nós estamos falando de uma casa comum. Aqui você verá a casa dos levitas, principalmente a partir do versículo 29. Se alguém vender uma casa de moradia, uma casa comum, a sua casa, em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano a contar da sua venda. Durante 1 ano será lícito o seu resgate. Resgate da casa. Resgate da casa, da Beite. Então você já sabe que se sua casa... irmãos, é interessante que o Eterno falou comigo algo. Lá atrás. Eu vim entender perfeitamente nessa madrugada. Já tinha compreendido um pouco, mas perfeitamente nessa madrugada. Veio um profeta dos Estados Unidos chamado Pastor Celeste. Quem lembra do Pastor Celeste aqui? Todos vocês, né? Pastor Celeste, orando por mim e pelo meu marido. Minha casa ainda estava em pé, construída segundo os padrões da Sandra. Ele pôs a mão na minha cabeça e disse assim: eu derrubarei a tua casa, construirei outra vez e você vai gostar. Não entendi nada. Sobre a cabeça do meu marido, eu vejo na sua vida um parque de diversões. Passeios, glórias dos homens, brincadeiras. A minha casa ia cair, irmão Carlos. Ele ia construir outra vez e eu ia gostar. Ele disse isso para mim. Eu vim entender essa madrugada perfeitamente. A minha Beita ia cair, porque eu a tinha construído com sonhos, com quimeras, com fantasias humanas. E ela não subsistiria diante de Elohim. Ela foi construída sobre a areia, sobre a profanação. Aqui você vai encontrar, olha bem, ela precisava de resgate. Ela precisava de resgate.
Eu tive que romper o meu casamento para resgatar a minha casa, primeiro a minha e depois lutar pelos meus filhos. Esse é o meu caso, a minha história. Eu não sei como é com você. Olha aqui, se não for resgatada antes de passado um ano inteiro, versículo 10, diz a Torá, a casa que estiver na cidade murada ficará perpetuamente com o que a comprou, pelas suas gerações. Não será devolvida no jubileu. Mas as casas das aldeias não muradas em rodas serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, serão devolvidas no jubileu. Esta casa foi devolvida no jubileu. Resgate é se fazer perdoar. Essa Beit foi devolvida no jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão têm os levitas direito perpétuo de resgate. Em todo tempo, o servidor de Elohim pode fazer resgate pela sua casa. Em todo tempo, o servidor, aquele que é servo, aquele que é hebreu, que é servo, pode fazer resgate pela sua casa. Olha o direito aqui de posse das casas. Olha o versículo 33 e 34. Se um levita que faz o resgate, a casa comprada e a cidade da sua possessão serão devolvidas no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrebalde das suas cidades não se venderá. É a sua possessão perpétua. Irmãos, a lei protege particularmente as casas de quem serve. A lei protege particularmente a casa do servidor de Elohim. Daquele que serve a Elohim, o versículo 32 e 34, a fim de compensar a desvantagem que eles estavam submetidos pelo fato de não ter direito à posse da terra. Que coisa linda! O jubileu visa a restauração dos direitos de propriedade sobre as terras. O jubileu visa o direito de resgate, de se fazer perdoar sobre a posse da terra e do imóvel. Seu objetivo é manter a estabilidade da propriedade da terra. A Torá fala de uma beite, de uma casa construída com material sólido, com umbrais. A Torá fala, vamos lá, Deuteronômio 11, versículo 20. Você acabou de ler, Deuteronômio 11, 20. Você acabou de ler ali no Shema. A Torá fala de uma casa de material sólido, com os umbrais. 11, 20. Olha aqui. Olha o versículo 20. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Esta é uma casa com material sólido, porque ela contém ali o Shema Israel. Entende do Espírito a Israel. E entende do coração a Israel. Essa é uma casa sólida. Veja, agora vai lá em Levítico comigo outra vez. Levítico 14. Agora você verá aqui uma casa com paredes. Uma casa com paredes. Levítico 14. Que nós estamos orando lá em Ezequiel. Olha o versículo 37. De Levítico 14, versículo 37. Olha o que diz aqui. Se, ao examinar a praga, notar as paredes da casa manchas verdes ou vermelhas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa e a isolará durante 7 dias. Eu não vou ler tudo isso aqui porque a casa está contaminada, profanada com lepra. E ela terá que ser demolida. Olha o versículo 45. E o que ele diz para mim? Eu vou demolir a tua casa. E vou construir outra vez. E você vai gostar. Aqui, ó. Portanto, será demolida a casa com as suas pedras.
a sua madeira, uma casa nobre, como também todo reboco, tudo será levado para fora da cidade, em um lugar imundo. E se ele derrubar a sua casa? Há segurança hoje para entrar e para sair? Me diz, há alguma segurança hoje? Pode acontecer um desastre bem grande na sua casa e ela não cair as paredes e não... Mas aconteceu um mal tão grande que você será abalado e você vai se esmorecer. Elohim manda que você se levante e construa outra vez. Elohim manda que você se levante e construa outra vez. Esmorecer não é de servo de Elohim. Nós temos exemplo aqui dentro, aqui no meio de nós, de que alguém que chegou ao fundo do poço, não é, Andressa? Elohim não construiu outra vez? Elohim constrói. Vamos ver lá como é que ele faz com Jó. Irmãos, nós não podemos nem apoiar quem estiver com a... Não apoie quem estiver com a sua casa para ser demolida por Elohim. Não concorde com o pecado de ninguém. Porque Elohim você vai levar. A hora que o vento vier, você pode ser machucado. Quinta-feira nós passamos um aperto aqui. Mas um aperto, Jorge. As minhas pernas tremeram assim. Eu custei a me equilibrar. Luzia estava aqui, entre as bandeiras aqui, mexendo nas plantas. Eu estava lá no jardim, lá embaixo, mexendo lá, ajudando o jardineiro. Falei, seu Antônio, você é sua secretária hoje. E fui lá ajudá-lo. Irmãos, Jorge, parecia que esse teto tinha desabado. A telha do telhado do vizinho voou com o vento. E quase que bate na cabeça da Luzia. Porque aquele que está sem cobertura na sua casa, o vento vem forte, vai levar o telhado e vai machucar quem estiver lá na frente. Vai matar. Por isso que você não pode apoiar. Você não pode. Eu custei a me recompor do susto que nós levamos. Para mim, o Toninho tinha caído da escada, o nosso pedreiro aqui tinha caído, porque ele gritou, sai, Luzia! Porque ele viu, ele estava aqui no alto, ele viu a telha vindo, dali, telha de Eternite vindo para cá. Quando a casa é levada pelo vento, o telhado é levado, a cobertura é levada, pode machucar quem estiver próximo. É muito sério essa questão de casa. Olha como faz Jó. Jó é fantástico. Jó no capítulo, a casa dele vai cair. Olha aqui. Você conhece quem era esse homem? Ele vai suportar essa provação porque ele tinha intimidade com Elohim. Olha o versículo 5. Capítulo 1 de Jó. Versículo 5. Terminados os dias de seu banquete, Jó os chamava e os santificava. Os filhos, levantando-se de madrugada, oferecia erguido, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Elohim no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ele está fazendo sacrifício da manhã e da tarde. Shaharit e Arvit, para se manter em unidade com Elohim, para que ele possa suportar a provação, quando Elohim disser, não concordo com a sua edificação. Eu não concordo com a sua edificação. Elohim pode dizer isso. Marcos, eu não concordo com a sua edificação. Eu quero que, Elohim pode te dizer isso. Eu quero que você edifique juntamente comigo e com a minha Torá, em obediência a ela. Em obediência a ela. Olha só, você sabe o que fez? Satanás veio e se apresentou, Elohim diz, vai, toca nele. Olha, a partir do versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro. Porque aqui já tinham morrido animais, já tinha perdido muita coisa, muitos bens, agora são os filhos que vão. Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da parte da banda do deserto,
deu aos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou. Então Jó se levanta. E ele se levanta e diz, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou Elohim. Ele lançando-se em terra, ele adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Eterno deu, o Eterno tomou, bendito seja o nome do Eterno. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Elohim falta alguma. Não atribuiu a Elohim falta alguma. Olha o capítulo 2. Vem outra prova. Em outro dia vieram os filhos de Elohim apresentar-se perante o Eterno, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Eterno a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Eterno, de rodear a terra e passear por ela. Então o Eterno disse a Satanás, observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Elohim e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Respondeu Satanás ao Eterno, pele por pele, tudo que o homem te dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, na sua identidade, seus ossos. E ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Eterno a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Eterno e feriu a Jó de chagas malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se rapar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse, ainda conservas a sua integridade para com Elohim de Israel? Amaldiçoa Elohim e morre. Respondeu-lhe ele, como fala qualquer doida. Ela não tinha o hábito de orar. Ela não tem o hábito de orar. Assim falas tu, receberemos o bem de Elohim e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Se a casa cair, não blasfeme contra Elohim. Volta e reconstrua e pergunte a ele como ele quer que você reconstrua. Que a Torá vai te ensinar em detalhe, e há período de resgate, há tempo para fazer resgate, há tempo, e esse tempo pode passar. Casa de Davi, casa de Israel. Esse tempo pode passar. Esse tempo pode passar. Irmão, por que nós temos que voltar e reconstruir? Por que nós temos que voltar e reconstruir? Porque nós não podemos perder o ânimo e nem as forças, porque a força que temos não é nossa. Nós não podemos enfraquecer ou perder o entusiasmo e desanimar. Saiba que Elohim enviará o profeta para te falar. E para te falar o seguinte, vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 15. Ele vai enviar o profeta para te falar que você não pode esmorecer, que você tem que se levantar e edificar a casa outra vez que ele derrubou. Porque ele derruba para o nosso bem. Olha o período de Asa aqui, do rei Asa. Veio o espírito de Elohim sobre Azarias, filho de Obed. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Eu falei 21? Desculpe-me. 20. Esse capítulo 15. Veio o espírito de Elohim sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim. O Eterno está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Se você esmorecer e fraquejar, se você esmorecer e fraquejar, Elohim te deixará. Quem te dá força é Elohim. Quem te dá condições de sobrevivência é Elohim. Quem é o seu braço é Elohim. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é o seu emprego.
Mulher, você que não está com seu marido, você pode reconstruir, não com as luzes de Natal, enfeitando a casa toda para o Natal e concordando com seus familiares com o Natal. Não. Você vai ofertar a Papai Noel e não a Elohim de Israel. Cuidado. Cuidado. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Elohim, sem sacerdote que o ensinasse, sem a Torá. Mas na sua angústia, retornaram ao eterno Elohim de Israel e o buscaram e o acharam. Olha o versículo 5, que são exatamente os nossos dias. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaça outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Elohim que os conturbava com todo tipo de angústia, para que você reconstrua sua casa, dentro dos, como José, reconstrua Beite como José, mas quanto a vós esforçai-vos. Esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, não se deixe esmorecer, se ele te der uma péssima notícia. Eu vou, igual deu a mim. Você entende, Leila? Eu vou destruir a sua casa. Vou construí-la outra vez. E gosto mesmo, viu? Eu gosto dessa nova casa que ele construiu. Olha aqui. Não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Segura aqui que nós vamos voltar agora aqui. Vai lá em 1 Coríntios 15. Por que eu quero te mostrar o maior tratado de ressurreição dos mortos no Segundo Testamento? Olha o versículo 58. Depois que Paulo vem falando tudo sobre a natureza do homem animal, carnal, e ensinando que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, ele encerra assim, ó. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, versículo 58. Sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que no Eterno o vosso trabalho não é vão. É o que ele está falando aqui no versículo 7 de 2 Crônicas 15. Mas quanto a vós, esforçai-vos, não esmoreça. Não desfaleçam as vossas mãos. Ele jogou a casa de Jó no chão. E Jó não blasfemou contra ele. Jó reconstruiu. Jó no final disse: agora eu te vejo. Agora os meus olhos te veem. Ai, ai, ai. Ouvindo Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Não esmoreceu, tirou as abominações de toda a terra de Judá, de todo Benjamim, como também as cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Os ídolos caíram. Por isso que nós estamos orando para Hanukkah, Ezequiel 13. São os ídolos ali no coração, que nós estamos orando para que caiam. Renovou o altar do Eterno, que estava diante do pórtico do Eterno. Então congregou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés, de Simeão. Pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Eterno, seu Elohim, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. No 15º ano do reinado de Asa, nesse tempo ofereceram em sacrifício ao Eterno, do despojo que trouxeram, 600 bois, 6.000 ovelhas. Olha o versículo 12, entraram em aliança de buscar o Eterno, e não esmorecer, buscar o Elohim de seus pais, de todo o coração, de todo entendimento do espírito e do coração. Olha bem, de toda a alma, todo aquele que buscasse ao Eterno Elohim de Israel, que não buscasse, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Eterno em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram o Eterno, e o acharam, pelo que o Eterno lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs a Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha mãe. Presta atenção. Ele se levanta num embate contra a própria mãe,
para fazer prevalecer a vontade de Elohim. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Porque ela fizeram um abominável ídolo, a Será. Asa destruiu seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao vale do Cedrão. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os dias. Perfeito. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Elohim: prata, ouro e utensílios. Você encontra Jeremias falando a mesma palavra de 2 Crônicas 15, versículo 7. Versículo 2, que o Eterno está convosco enquanto nós estivermos com ele, quando Israel vai para o cativeiro. Ele faz uma carta, Jeremias, tadinho, para todos aqueles que estavam no cativeiro. E diz para eles: voltem e reconstruam as suas casas. Porque nós pecamos contra o Eterno. Nós pecamos. Sabe por quê, irmãos? Para o hebreu, para o servo, há uma solidariedade entre o homem e a sua casa. Para o hebreu, o servo, eu vou repetir, há uma solidariedade entre o homem e a sua casa. Sua beite. Vamos ver isso lá com o nosso grande José. Gênesis capítulo 42. Gênesis capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 24. Pega o microfone e lê para mim, meu filho, fazendo favor. Eu estou com a garganta cansada. Eu estou ficando velha. De 1 a 24. Olha a solidariedade com a sua casa. Sim. O hebreu, o servo. Olha aqui. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando os uns para os outros? Disse mais: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era o governador da terra. Era ele quem vendia o cereal e a todo o povo da terra. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espias, e vieste para ver a nudez da terra. Responderam: não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Disse-lhes ele: não, viestes para ver a nudez da terra. Eles, porém, responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, e um já não existe. Disse-lhe José: é como já vos disse, sois espias, e nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga o vosso irmão, e o restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizes. Senão, pela vida de Faraó, vós sois espias. E colocou a todos eles na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, pois eu temo a Elohim. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos aqui na prisão. Vós outros, ide, levai cereal para vossas casas. Trazei-me, porém, o vosso irmão mais novo,
para que sejam verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Ele assim fizeram. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados com respeito ao nosso irmão, pois vimos a angústia da tua alma quando nos rogava, mas nós não o atendemos. É por isso que vem sobre nós... Não foram solidários para com ele, está vendo? É por isso que vem sobre nós esta angústia, por falta de solidariedade com o irmão. Isso, mas José vai fazer Respondeu-lhe o contrário. Rubem: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não quiseste ouvir, por isso agora é requerido de vós o seu sangue. De nós. Eles não sabiam de que José os entendia, porque eles falavam por intérprete. Retirando-se deles, chorou. Depois voltou a eles, falou-lhes. Tomou Simeão entre eles e o amarrou perante os seus olhos. Só até aí, Léo. Amém. Veja a solidariedade de um grupo e a solidariedade de um homem. Um homem hebreu, aquele que serve, ele é solidário. O que é solidariedade? É dependência mútua entre os homens. Solidariedade é um sentimento que leva os homens a se auxiliarem mutuamente. E isso nós perdemos nos nossos dias porque não existe. E é o que o Eterno está nos fazendo fazer com as duas casas. Porque se somos servos, nós temos que ser solidários, mesmo que eles não tenham reconhecido ainda os seus pecados. Juridicamente, solidariedade é o compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas pelas outras. Ele aqui vai ter a solidariedade também pelo grupo, por um grupo. Por isso que Jeremias, no capítulo 33, o Eterno ali fala das duas casas, que tem promessas lindíssimas para elas. Duas beitas, a casa de Israel e a casa de Jacó. A partir do versículo 14 até o versículo 26, eu não vou lá com vocês, mas são as promessas do restabelecimento e da unidade das duas casas, tornando-as uma casa de Davi e a casa de Jacó. Porque ele há de nos responder por causa dos nossos pais, não por causa de mérito algum que nós tenhamos. A Beite e a casa, então você já sabe, que se você não encontrou solidariedade, o indivíduo ainda não aprendeu a servir. Não morreu a sua natureza carnal. Olha, veja comigo que a Beite também é uma designação no sentido da habitação de Elohim, o templo. Vê comigo, aqui você viu que o hebreu, o servo, ele é solidário. Você vai ver comigo, agora, para finalizarmos a nossa paraxá, que Beite casa é uma casa comum, como também a habitação de Elohim. E quando ele quer que nós venhamos a nos submeter a ele e a sua Torá, é para que ele venha e habite no meio de nós. Para que essa Beite seja construída, para que ele possa habitar, do contrário, ele não vai habitar. Vocês se lembram? Os anjos na casa de Ló? Eles não queriam entrar na casa de Ló, na Beite de Ló. Elohim fez o quê? Destruiu a Beite de Ló. Destruiu. Ló tem o direito de reconstruí-la. Você tem o direito de reconstruir a tempo de resgate. Você tem que entrar nesse tempo e resgatar. E ter misericórdia de você mesmo para que Elohim venha habitar. Veja Êxodo, capítulo 29. Habitação de Elohim. Êxodo capítulo 29. Então você já sabe que Beite ou casa em todas as línguas significa uma casa comum ou habitação de Elohim. É a mesma coisa. É Beite. Olha aqui, capítulo 29 de Êxodo. A partir do versículo 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar. Ele está falando para mim e para você. Para a restauração desta Beite, desta casa. 2 cordeiros, então não depende da mulher ser casada, do homem ser casado. Não depende de nada. Porque aqui ele está falando de uma Beite, habitação de Elohim. Você é responsável individualmente, se o seu marido não quiser.
Se a sua mulher for uma doida como a mulher de Ló, você é responsável só para construir a sua casa. É a habitação de Elohim. Oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Êxodo 29, versículo 38. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais, como com a oferta da manhã, e conforme a sua oferta de libação por cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. Este será um erguido contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Eterno. Eu ali vos encontrarei para habitar. Eu ali vos encontrarei. Ó, aqui, ó. E falarei contigo. Que versículo é esse que eu estou, que eu tenho outra tradução, o 42, né? Ele diz: erguido permanente para vossos ciclos, a entrada da tenda do encontro diante de Adonai, onde me darei para vós aí, para te falar aí. Essa é a Beit, morada de Elohim. Ó aqui. Ali também virei aos filhos de Israel, e a tenda será consagrada pela minha presença, pela minha glória. Consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também consagrarei Arão e a seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no seio dos filhos de Israel, e eu serei o seu Elohim. Habitação de Elohim, morada de Elohim, Beit de Elohim, que tem que ser o seu e o meu coração. Para que a casa não voe pelos ares, não venha voar com vento. Igual você vai ver hoje à tarde. Quem estiver na internet, presta atenção como é que a casa vai voar. Vai sair em pedaços pelos ares. Porque Mateus fala que veio um vento forte. Aqui na congregação veio um vento forte, na casa do vizinho. Ele que põe as suas telhas no lugar. Senão nós vamos ter que ajudar a botar a telha no lugar. Porque se torna perigo para nós. Perigo para as nossas crianças. Nós teremos que levá-lo a colocar. Se ele não quiser colocar, nós vamos ajudar. Mas ele precisa colocar as suas telhas no lugar. Porque senão virá outro vento, vai jogar tudo para cima. E nós seremos atingidos. Então, aqui ele diz: eu habito no seio deles, dos Bnei Israel, sou para eles o Elohim. Eles penetram sim, e eu, Adonai, seu Elohim, que os fiz sair da terra do Egito, para habitar em seu seio. Eu sou Elohim. É isso que está aqui, ó. O erguido permanente, esse sacrifício permanente, que vai te ajudar a construir a sua casa outra vez, se Elohim derrubar. Se ele derrubar, você constrói outra vez. Você tem base, mas nessas bases. Um erguido de manhã e outro erguido de tarde. Continuamente. Depois ele será legislado em Números capítulo 28, de 1 a 8. Você cantou aqui com a Dinaí o Salmo 141, no início aqui do serviço da manhã, não é? E depois também você vai ver Daniel, vai lá comigo para você ver. Daniel, capítulo 9, versículo 21. Depois eu quero te levar ainda em Tiago, para você não ficar... e depois nós vamos cantar aquela música. Nesta casa construímos toda a nossa fé. Vamos ver se isso vai passar a ser verdade. Habitação de Elohim. Então vamos lá. Daniel capítulo 9, versículo 21. Olha o que diz Daniel. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, a tardinha. Um cordeiro de manhã e ao anoitecer, outro cordeiro. Você vai ver Lucas no capítulo 1,
quando ali o profeta Zacarias, a sua escala do turno, para fazer o serviço no templo, ele estava na oração. E vem o anjo e fala com ele, que a sua mulher vai ter um filho. Lembra disso? Aonde que ele estava? Sacrificando. Agora vamos lá, comigo, em Tiago, para que você não esmoreça, se a casa cair. Saiba que a força que você tem, não é sua, é de Elohim. É Ele que vai te dar condições. Tiago capítulo 4, versículo 8 a 10. Só 3 versículos. Chegai-vos a Elohim para reconstruir a casa. E ele se chega. Verso 7, vamos. Sujeitai-vos, pois, a Elohim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para reconstruir a casa. Chegai-vos a Elohim, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Seja purificado como José, para que ele fosse elevado ao posto que ele foi elevado, mas para que ele pudesse dar honras a Elohim de Israel. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Eterno e Ele vos exaltará. É para que você tenha ânimo de reconstruir. Se a sua casa não foi construída segundo os padrões espirituais, que o Eterno nos dê uma feliz festa de Hanukkah à tarde. Entendendo por que a casa vai voar pelos ares, que é a oração da pastora Sandra. Toda casa que não estiver em conformidade com Elohim, venha voar pelos ares, para que você volte a reconstruir viva esperança, dentro dos padrões da palavra, obediente a pai e a mãe. Por isso que você não pode violar a casa do teu irmão, a Torá te proíbe. Porque você não sabe o que está lá dentro da casa dele, da beite dele. Por isso que é proibido violá-lo. Porque ela pode estar construída sobre a rocha, sobre a estrutura de uma rocha. E Elohim pode ali estar. E você vai ser apanhado violando a casa do teu irmão. Cuidado. Por isso que o mandamento proíbe violar a casa do teu irmão, a beite do teu irmão. Aí você já sabe que tipo de violação que pode acontecer. Não podemos construir sobre o ídolo e não podemos construir sobre a inimizade. Se não estamos construindo sobre a areia, que o Eterno nos abençoe, nos dê graça.